noite, meus amados irmãos. Estamos novamente reunidos neste culto online para glorificar o nosso Deus, orar pelo nosso país, o nosso mundo e também trazer a palavra do Senhor tão importante para cada um de nós. Quero nesta noite convidar os irmãos para lermos juntos Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O tema para esta noite é galardão ou recompensa. Vamos orar nesse instante. Querido e amado Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez, suplicando a bênção especial. Além de orarmos, Deus, pelo nosso país, nosso mundo, pelos nossos governantes, oramos também pela família cristã espalhada, Senhor, por todos os lugares, que nesses tempos tão difíceis tem clamado ao Senhor bondade, misericórdia, para que a ação do Senhor seja sentida. Então, nosso querido Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui, graças a Deus, está tudo bem. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus com o hino 198, Aleluia, do cantor cristão. Salva até por meio
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Falamos quarta-feira, próxima passada, sobre um pouco da vida do apóstolo Paulo. Lembram-se? Não desistir. Nunca desista. Então a gente conhece, quando lê as cartas que Paulo escreveu, são 13, a gente vê a dedicação, o amor, a obra do Senhor. E só para a gente lembrar ou recordar apenas um pouquinho, vamos dar uma olhada lá em Filipenses, quando ele estava na primeira prisão em Roma. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 30, Paulo dá um relatório muito especial. Ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que estava próximo, né? Mas ele tinha desejo de estar com Cristo, mas ainda tinha aquele privilégio, reconhecia a oportunidade de deixar as cartas e o testemunho para cada um de nós. No versículo 22 ele diz: entretanto, se o viver na carne me traz frutos para o meu trabalho, já não sou eu que hei de escolher. Ora, observem, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, aí está, é mais necessário permanecer. Eu não vou desistir. E convencido disso estou certo, que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé aumente, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela sua presença de novo convosco, através dos ensinos do apóstolo Paulo. 27 ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou, ele diz, estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só propósito. Maravilha, né? E num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, quer dizer, a pregação do Evangelho, o tempo de oração, e que em nada, olha lá que ele enfatiza, estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim. E que combate? E ainda agora ouvis que é meu, o tempo todo. A vida cristã, meus amados, nunca foi fácil. A gente conhece a história do Senhor Jesus. Se você ir para o Antigo Testamento, vai verificar os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que se dedicaram de uma forma especial. Jesus enfrentou por nós todos esses problemas, para que um dia fôssemos salvos. E o que aconteceu? Vamos dar uma olhada no que Paulo enfatiza em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 18. Nós estamos falando então sobre galardão, sobre recompensa, que são palavras sinônimas, elas se harmonizam. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 18, Paulo diz assim, olha: assim, pois, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 18, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, mas uma obrigação movida por amor. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho, é uma questão do seu chamado. Ele diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Amor. Observe, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro, aquele que conheceu, aquele que viveu, aquele que
está anunciando aquilo que é a verdade, o Evangelho de Deus, que me está confiada. 18, nesse caso, qual é o meu galardão? Paulo fala do galardão. É que evangelizando, olha aí, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Voltemos lá vamos dar uma olhada em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo destaca: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para com homens. Nós não trabalhamos para pessoas, trabalhamos para Deus. Lembre-se disso. Cientes de que recebereis do Senhor o quê? A recompensa da herança. Que coisa fantástica. Por quê? A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Nós não servimos pessoas. Então, como eu disse a princípio, tanto o galardão como recompensa, elas se assemelham. Há mais ou menos na Bíblia toda, por volta de uns 50 textos que mostram essa questão do galardão, da recompensa que será dada pelo próprio Senhor. Mas isso me fez lembrar de Gênesis capítulo 15, logo depois da chamada de Abraão, lembra? Capítulo 12. Deus faz uma promessa para ele fenomenal. 15:1 ele diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, na época ainda não havia mudança do nome, né? Numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, proteção, e teu galardão de sobremodo será grande, ou o galardão será sobremodo grande. Olha, a profecia de Deus que, sem dúvida alguma, se cumpriu. Quando você tenta conhecer um pouquinho a história, e eu não quero me delongar, conhecer um pouquinho a história de Abraão, e quando você lê Gênesis capítulo 11, dá uma olhadinha lá no versículo 27, você vai verificar que na época Abrão, ele é um dos descendentes de um dos filhos de Noé, Sem. Que coisa linda! De 9ª geração. Então, é maravilhoso, porque Deus havia prometido a Abraão, logo no começo, o galardão. Dá uma olhada o que Deus fala em Isaías, capítulo 41, Deus mesmo dizendo, versículo 8, Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, é Deus dizendo através do profeta, descendente de Abrão, meu amigo. Olha a intimidade, Deus reconheceu a vida de Abraão, como ele era íntimo com Deus, sua comunhão com Deus. Ele foi considerado amigo de Deus. Quando você vê no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, naquela oração fenomenal, em que o rei Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, lembra-se, o rei Josafá enfrentava naquela época os amonitas e os moabitas, que eram na realidade descendentes de Ló e suas 2 filhas. Então ele, naquele momento de desespero, quando ele viu que estava cercado por todos os lados, sem saída, ele faz uma oração. Agora nós vamos refletir sobre isso. Versículo 7, olha o que ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não adestes para sempre a posteridade de Abraão? E o que ele destaca? Teu amigo. Eu vou falar com o Senhor, mas eu vou lembrar para o Senhor que o Senhor teve um amigo. O Senhor mesmo disse que ele era amigo do Senhor. Quando você lê Tiago escrevendo, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 2, versículos 21 e 23, vamos dar uma olhada rápida. Ele diz assim, olha lá, 2, 21 e 23 a 23, ele diz assim, olha:
não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês agora a fé, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se revela a fé através da obra, isso para o salvo. Não é salvação pelas obras. E cumpriu-se a Escritura, está aí. E cumpriu-se a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele finaliza dizendo assim: e foi chamado amigo de Deus. Quer dizer, o galardão, amados, ou a recompensa está intimamente ligado à nossa comunhão com Deus, o nosso trabalho com o Senhor. Porque nós não trabalhamos para homens, Paulo enfatizou isso, lembra-se? Agora de pouco lemos. Mas trabalhamos para o Senhor. E aí Paulo continua. Quando a gente dá uma olhada em Romanos, capítulo 4, versículos 16 e 18, ele diz assim: e esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, outra vez, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, 17, olha o que ele diz: porque Abraão é pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Para quê? Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Gênesis 12, lembra-se? Assim será a tua descendência. Quando você vai para o livro de Gálatas que Paulo escreveu, lembra-se? Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 3, versículos 6 a 9 diz assim: Paulo, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, porque ele creu piamente. A experiência de fé, ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós que éramos gentios, não éramos israelitas, preanunciou o Evangelho a Abraão. Olha, coisa maravilhosa. E disse: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente, o homem de Deus, Abraão. Aí você diz assim: tá bom, mas vamos dar uma olhada o que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Claro que esses textos depois os irmãos vão pesquisando e vão entender um pouco melhor, porque isso fica gravado online. Olha lá, 56, preste atenção. Olha o que Jesus estava dizendo, quase 2000 anos depois, né? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Que é isso? Jesus está dizendo que Abraão viu a vida do Senhor Jesus, a promessa que Deus havia feito em Gênesis 3,15. Abraão viu todo o sofrimento do Senhor Jesus, viu a sua morte, viu a sua ressurreição, e ele alegrou-se. Por quê? Porque na realidade a comprovação da fé seria a ressurreição do Senhor Jesus. E amém por isso, aleluia, ele ressuscitou, é vivo. Observe, a Bíblia, meus amados, ela me impressiona cada dia que eu, e nesse tempo, estou me dedicando mais a ler a palavra e confortar os irmãos através do WhatsApp, etc. Mas ela me abençoa cada dia. Puxa, Abraão, pela fé, chegou a ver tudo aquilo que o Senhor Jesus enfrentaria pela vida de cada um. Para quê? Para cumprir as profecias bíblicas. E dele também. Em ti serão abençoadas todas as nações, como de fato nós somos através do Evangelho. Mas um outro personagem, rapidamente, que eu quero mencionar com os irmãos,
é Moisés. Por quê? Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele também sabia, meus irmãos, ele conheceu a vida de Abraão. E sem dúvida, já como ele escreveu, ele sabia que Deus havia prometido a Abraão o galardão. E aí, quando você lê em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26, o escritor relata o seguinte, olha lá, 24 a 26, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora observe. Porquanto considerou o opróbrio, o sacrifício de Cristo, tudo que Cristo fez, também crendo. Que fantástico! Crendo naquilo que Deus havia prometido, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Falamos esse dia sobre a Páscoa. Olha lá. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? E o escritor termina, porque contemplava o galardão. Então, isso é maravilhoso, porque a Bíblia toda é repleta dessa questão. Recompensa ou galardão. Não que trabalhamos para isso, mas o Senhor é justo nisso. Claro, cada um vai receber de acordo com o trabalho que desenvolve para Deus. Eu não trabalho para isso, mas é a forma do Senhor Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo, reconhecer aqueles que trabalham para Ele. Isso é gratidão do próprio Deus. Dá para entender isso? Talvez não profundamente. Quando Jesus, vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 40, versículo 10, vejam, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão, amados, está com ele, e diante dele a sua recompensa, galardão, recompensa, como eu já disse. Então o próprio Deus trazendo para cada um de nós. Isso, claro, nós vamos verificar daqui a pouco onde acontecerá essa entrega. Nos céus. Deus trazendo, como gratidão do próprio Deus. Olha como Deus é perfeito, é justo. O galardão, a recompensa. Olha um pouquinho mais para frente, 62, versículo 11. Ele diz assim, olha lá. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Então, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, e vem com ele a sua recompensa, outra vez, enfatizando, e diante dele o seu galardão. É promessa de Deus. Quando a gente lê no livro do Apocalipse, capítulo 11, vamos dar uma olhadinha, versículo 18, João escreveu isso de forma maravilhosa. Olha lá, 11, 18. Ele diz assim, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Isso fala, não é de criança, claro que elas vão receber também, há tantas crianças fantásticas, mas no sentido da capacidade, cada um é responsabilizado por essa questão. Jesus, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, olha lá, versículo 12, diz assim, eis que eu venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, não para salvação. Mas isso porque se anuncia o Evangelho, leva alguém a Jesus, quando se visita as pessoas que precisam, aquele amor, aquela bondade, isso é promessa do Senhor. Isso é maravilhoso. Lembra-se em Mateus capítulo 5? Vamos dar uma olhadinha lá. Quando o Senhor Jesus falou a respeito das bem-aventuranças,
e nós lemos no começo, mas a ênfase só, por exemplo, no versículo 12 de Mateus 5. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Promessa do Senhor nas próprias bem-aventuranças. Ah, se tivéssemos tanto tempo para a gente trabalhar um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos dar uma olhada, para encerrar daqui a pouco, sobre os 3 tipos de coroa que a Bíblia apresenta. A coroa da vida, né? Paulo fala que as coroas, elas são de forma incorruptíveis. Vamos dar uma olhadinha? Paulo falando em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, diferente das coroas onde havia na Grécia, na própria Roma, quando as pessoas competiam e tal, nas corridas de cavalos, etc., em todos os lugares, para ganhar uma coroa que logo ela acabava, ela murchava, ela se esfacelava. Mas Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele fala de uma coroa incorruptível, quer dizer, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível é a glória humana, logo acaba. Nós, porém, a incorruptível, aquela que não tem fim. Como será? Nós não sabemos. Mas a Bíblia fala, por exemplo, da primeira coroa, coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, amados, a nossa aprovação, que é uma ação boa, é uma ação de provar, e ela vem do Senhor, diferente da tentação que é de Satanás e para o mal. Deus não tenta. Leia uma hora devagar, Tiago. Olha o que ele diz no versículo 2, capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É através da prova que nós entendemos o valor e a saída e a solução, sempre através de Deus. Ele finaliza dizendo, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que, o quê? Olha lá, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Isso é maravilhoso. Isso fala do nosso amor para com as pessoas. É através das nossas experiências que nós vamos falar do Senhor Jesus, porque falar teorias, isso o mundo está cansado. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, vamos dar uma olhadinha? 3,14, ele diz assim, se permanecer a obra, esse receberá galardão. Claro, mas qual obra? Eu trabalho para o Senhor, em todas as áreas. E como isso é maravilhoso. Infelizmente, em razão dos tempos, há tanta gente acomodada. E eu espero que se desperte para realmente viver intensamente a beleza da vida cristã, o amor, olhar para o semelhante. A segunda coroa que quero destacar, que é de fato uma coroa da glória, Pedro, ele destaca no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, olha lá. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o que é a imarcessível coroa da glória. Essa coroa, meus irmãos, é sem orgulho, é sem vaidade. Deus não pede além das nossas forças. Quando a gente dá uma olhada naquela história bíblica da parábola dos talentos que o Senhor Jesus contou, aqueles servos que um recebeu 5, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. A palavra que se usa ali é de acordo com a capacidade. Deus nunca vai dar além da nossa capacidade, do nosso poder de fazer a obra. Deus não é injusto. Deus é justo.
Então, essa coroa é um pouco da glória do Senhor. Dá para entender isso? Difícil. Puxa vida, um pouco da glória do Senhor. A terceira coroa que eu quero falar com os irmãos nesta noite está ligada a amar a volta do Senhor Jesus e fazer a sua obra. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos dar uma olhada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 8, ele diz, já agora, a coroa da justiça, que é a terceira coroa, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não é uma questão pessoal, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quer dizer, uma coroa ligada a amar a volta do Senhor Jesus, que sem dúvida a gente vê os sinais, as evidências. Mas o que significa isso? Trabalhando para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Todas estas coroas, meus amados irmãos, têm a característica comum, é de trabalhar para o Senhor. Recebê-las vai ser no céu, logo após o período da tribulação. E a Bíblia fala, nós vamos verificar lá nas bodas do Cordeiro. Vamos dar uma olhada, Apocalipse, capítulo 19. E gosto muito desse texto. Aliás, toda a Bíblia, né? Mas olha o que ele diz. Capítulo 19, uma hora leia com calma, versículo 19. Capítulo 19, versículo 9. Diz assim, não 19, 9. Então me falou o anjo, escreve. Olha lá, escreve. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando você lê todo o capítulo 19, você vai entender isso. Ela vai ser entregue na presença do Senhor. Mas, amados, antes de encerrar, há tantas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Há tantas pessoas que estão vivendo de forma enganada. E que, às vezes, nem sempre a gente consegue ouvir o grito delas, mas elas não têm paz no coração, elas não têm alegria. Conhecem a teoria de um Jesus ensinada por líderes não compromissados com Deus. Mas no fundo, não tem nenhuma esperança. Dá uma olhada, por exemplo, o que Davi escreve no Salmo 142, versículo 4, ele diz, olha à minha direita e vê. Claro, nós sabemos que Davi estava fugindo da época do rei Saul. Ele estava lá numa caverna, Adulão, em Gedi. Mas veja o que ele diz, olha à minha direita e vê, uma pessoa sozinha, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Essa é a situação das pessoas sem Jesus. E morrer sem serem salvas, é o nosso privilégio, não é nem responsabilidade. Gosto desse texto também de Lamentações, capítulo 1, versículo 12, quando diz assim, olha, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Estamos tendo a nossa vida aparentemente normal, hoje difícil, mas antes dessa pandemia, normal. Olha o que ele diz, considerai e vede se a dor igual a minha, a dor igual a minha, as pessoas morrendo, clamando, sem nenhuma esperança. A única certeza é o Senhor Jesus no coração. Nós temos esta oportunidade, meus amados irmãos. Vamos orar e agir. Oração significa orar e agir. Vamos aproveitar mais uma vez os tempos que Deus tem dado, esse tempo de reflexão e de preparação para a sua volta. Vamos orar, vamos agir. Não apenas orar pelo nosso país, nossas autoridades, nosso mundo, mas também, amados irmãos, orarmos e agirmos para que as pessoas tenham o privilégio de conhecer o Senhor Jesus que nós conhecemos.
e ter essa gratidão no coração. Amamos vocês, Pastor Guidolin e Miriam. Antes de orarmos, eu quero dizer que no próximo domingo nós vamos falar sobre um assunto também muito gostoso. Quando o Senhor não está. Quando o Senhor não está presente, as próprias pessoas sentem que o Senhor não está presente. Mas não é culpa do Senhor. Mas nós vamos verificar essa questão. Os desastres quando Deus não está presente. Faz aniversário no dia 1º, agora de maio, uma irmã muito especial, irmã Cida. Ela é a responsável por toda a cozinha, para fazer as coisas tão deliciosas. Às quartas-feiras, sempre há alguma coisa especial para a gente comer juntos e tomar um delicioso café. Claro que tem toda a sua equipe, mas ela que está fazendo aniversário no 1º de maio. É uma irmã muito preciosa. Tem o coração voltado para agir nessa área, além da sua fidelidade para com Deus. Cuidando de crianças que trabalhamos aí, por volta aí de quase 50 crianças carentes. Ela sempre faz com muito amor. Ela e a equipe, mas como eu disse, é ela que está aniversariando no dia 1º. Vamos agradecer a Deus pela vida. E aproveitar também a oportunidade para agradecer ao irmão Juliano. Essa experiência dos cultos online, para mim, tem sido experiência... as primeiras experiências. Nunca pensei que faria isso. Já falei errado, etc. Mas é diferente. Então, de vez em quando, os irmãos vão verificar algumas pequenas dificuldades. Diferente do púlpito, que você tem toda aquela oportunidade, vai ali e tal, etc. A igreja está ali. É diferente. Mas agradecer ao irmão Juliano, que colocou no seu coração o desejo, irmãos, de exercer esse ministério nesse tempo tão difícil. Então, a irmã Cida, o irmão Juliano e a equipe. Claro que tem uma equipe toda. Tem a irmã Laís Miriam que cuida dos hinos e escolhe a cada mensagem os hinos especiais. A irmã Laís que dirige, o seminarista Adriano, o João, seminarista que ajuda, e a irmã Yara, a irmã Rosa, que estão envolvidas nesse grande ministério. Mas, hoje à noite, orar em favor desta valiosa serva do Senhor, irmã Cida, e esse valoroso soldado do Senhor, que é o Juliano. Vamos orar. Querido e amado Pai, obrigado porque mais uma vez tivemos o privilégio de estudar um pouco, não de forma tão profunda, mas um pouco superficial, os ensinos da palavra do Senhor. Que esses ensinos, Senhor, possam calar nos nossos corações e praticarmos.
A paz do Senhor, irmãos, quero compartilhar com vocês mais um vídeo da Junta de Missões com o nosso irmão Daniel, que em 2019 esteve lá em Moçambique após o ciclone, e quão importante foi a ajuda da igreja com as suas orações, com as suas ofertas. E logo após esse vídeo eu vou estar orando, agradecendo pelas ofertas, pelo esforço de cada irmão que tem no coração missões. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia de vida. Colocamos diante do Senhor cada missionário, também a sua família, que o Senhor esteja fortalecendo eles na tua presença. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, a todos que puderam contribuir com este momento de missões mundiais. Abençoa, Senhor Deus, a cada missionário que está por este mundo, pregando o teu evangelho. Abençoa, Senhor Deus, também aqueles irmãos da igreja perseguida, que o Senhor esteja confortando e consolando, Deus, suprindo as necessidades que eles possam estar passando. Senhor Deus, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém.